estamos com um tema anual, e esse tema anual trabalha exatamente a ideia da comunhão da igreja como um propósito do corpo de Cristo, né? Então a ideia do projeto chamado igreja consiste em membros que se interligam em um propósito maior, em comunhão. Então nós vamos aprender algumas coisas aqui muito importantes, tá? O poder irresistível da comunhão. O poder irresistível da comunhão. Efésios capítulo de número 4, versículo 3 e 4, que é o nosso texto áureo, né? Diz assim, ó: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 2 pontos. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Olha, como Paulo é tão preciso em falar desse assunto tão importante. Paulo está tratando com a igreja de Éfeso que havia 2 problemas ali. Havia um grupo de judeu dentro da igreja de gentios e havia uma falta de concordância. E aí Paulo vai trabalhar essa ideia que nós precisamos procurar guardar a unidade do Espírito. Não é do Espírito do homem, não é com E minúsculo, é com E maiúsculo, do Espírito de Deus. É como se Paulo dissesse assim: aprendamos com o Espírito Santo sobre o que é união, o que é unidade. Aprendamos com a Trindade Santa, que trabalham em ordem, organizados, que trabalham de maneira prática, objetiva, e nenhum entra em conflito com o outro, né? Então isso é tremendo demais. Na introdução da nossa lição, o nosso autor nos traz a ideia da igreja primitiva como a base para a igreja dos dias atuais. A nossa base está na igreja primitiva, e a igreja primitiva tinha como prerrogativa, né, como um conceito principal, o ato da liberalidade. A igreja primitiva praticava a liberalidade, uma comunhão voluntária, um espírito voluntário pairava na igreja primitiva, e isso é uma marca que deve influenciar e servir de exemplo para nós em nossos dias. Amém? Já vamos para o primeiro ponto da lição: a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. A comunhão observada na igreja de Cristo não é um mero fenômeno social. Nós não somos apenas pessoas, observe, aqui tem um ponto muito importante. Nós não somos pessoas que comungamos em um lugar porque nos damos bem, só porque temos afinidade uns com os outros. A comunhão, ela transcende a afinidade. Significa dizer, com quem eu não tenho afinidade, eu também tenho que me lançar ao desafio de comungar, de ter comunhão. Se fosse um grupo social, seria um vínculo apenas pela empatia, pelo que eu sinto de agradável no outro e o outro simpatiza comigo. Mas em se tratando da igreja, e esse é o desafio, nós temos que ter comunhão com quem não simpatizamos. Na verdade, a ideia de comunhão, no sentido original, é esse: romper com os meus próprios limites em nome da unidade e saúde coletiva. A ideia da comunhão é essa, na Bíblia Sagrada, e nós vamos caminhar um pouco. Primeiro ponto: o que é a comunhão? O termo comunhão. Comunhão é o vínculo da unidade fraternal, mantida pelo Espírito Santo, e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Cristo Jesus. Vamos pegar um texto muito importante que tem Efésios 2:19. Vamos colocar Efésios 2:19 e depois Atos 2:42, que nós já conhecemos. Efésios 2:19 diz assim: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Família, fala comigo, família não é
perfeição, irmãos. Família não é comunhão o tempo todo. Família não é afinidade o tempo todo. Tem confronto, tem desacerto, tem ajustes. Vai ter dia que tem estresse, tem dia que dá vontade de sumir. Mas o fato de ser família faz com que você abra mão de algumas coisas particulares, em detrimento do projeto maior, que é a família. Os irmãos estão entendendo? Então, como família, muitas vezes, a gente contorna as coisas, sim ou não? Você contorna algo que foi falado e você não gostou. Você contorna um comportamento que você não gostou. Você vai contornando e tentando ajustar. É a mesma coisa para a igreja. Paulo está dizendo aqui que nós não somos mais estrangeiros, estranhos. E também nós não somos mais forasteiros, pessoas que passam sem compromisso, pessoas sazonais, sem compromisso local. Não, agora nós somos cidadãos dos santos e da família de Deus. Isso é forte demais. Esse é o projeto de Deus para a igreja, que nós tenhamos esse sentimento de família. E não existe sentimento de família sem pertencimento. A coisa mais difícil que tem, e um dos maiores desafios para a comunhão na igreja, é eu me sentir pertencente. Porque enquanto eu não me sinto pertencente, eu não me libero, eu não me abro, eu não deixo fluir, enquanto eu não me sinto pertencente a um meio. É preciso que, para que se haja o sentimento de família, desenvolvamos o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse corpo, eu pertenço a esse grupo, eu tenho responsabilidades, eu tenho compromissos, me comprometo com essas pessoas deste lugar. Sem sentimento de pertencimento, jamais haverá comunhão verdadeira. O contrário do sentimento de pertencimento é o individualismo, pensar por si só. Eu primeiro, depois eu também, em terceiro eu e quarto talvez vocês. Nesse momento, a comunhão está comprometida. Não é eu primeiro, em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o corpo de Cristo. Paulo está dizendo, vocês não são estrangeiros, vocês não são forasteiros. Qual é a característica de um forasteiro? Vive por si só, vive do seu jeito, vive como quer. O forasteiro vai para onde quer. O forasteiro não se compromete, nem com data, nem com local, nem com regras de um ambiente. Não, forasteiro é de passagem, não está nem aí com ninguém. Quem conhece aqui hotel de beira de estrada? Hotel de beira de estrada, um dia tem um grupo, outro dia já tem outro. Caminhoneiro, não temos nenhum caminhonista aqui, né? Mas eu tenho um amigo lá de Santarém que é caminhonista, que dorme por aí nesses lugares, né? Em postos, em hotéis, aquelas pousadas de beira de estrada. Qual é o vínculo que é gerado nisso, irmãos? Nenhum. É só bom dia e tchau. Mas a proposta da igreja em Efésios 2,19 e em Atos 2,42 é: vocês não são forasteiros, vocês não são pessoas que não têm vínculos fortes. Não, agora vocês já fazem parte dos cidadãos dos santos. E o que mais, Paulo? E família de Deus. Família se importa. Você pode até brigar com seu marido, você pode até brigar com seu filho, se chatear com seu filho, mas se ele precisar, você cola. Se ele precisar, você supera aquele momento e resolve, e ajuda. Se sentir a dor, você também sente, mesmo às vezes bicudo. Mas sentiu a dor, você está também sentindo. Por quê? Porque você não é um andarilho no relacionamento. Você é família de Deus. Então, irmãos, quando Paulo usa o termo santo, ele está dizendo: vocês são cidadãos separados e família de Deus. É forte demais. Vamos para o texto base do nosso ano, Atos 2,42. E perseveravam em quê? Tem fundamento, não é de qualquer jeito, não é do meu jeito.
Um dos problemas de muitos lugares por aí afora, muitas denominações, é que cada um quer de um jeito. Não é de qualquer jeito. Tem fundamento. Qual é o fundamento? A doutrina. Oh, glória. Qual é a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos de Cristo. Cristo valorizou os desvalorizados. Cristo resgatou os perdidos. Cristo se entregou por pessoas. Isso é doutrina. Não é a inclusão de venha como está e fique do mesmo jeito. Não. É a inclusão de venha como está e experimente ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Então a doutrina tem fundamento, tem base. Precisamos respeitar o que a Bíblia propõe como corpo. É preciso ter reciprocidade, hombridade. O que é hombridade, irmão? Hombridade é eu respeitar o outro nos seus limites. É olhar para alguém e dizer assim: essa pessoa tem determinadas debilidades. E agora o que eu vou fazer? Eu vou suportar isso em nome de uma causa maior. Porque eu sou uma igreja, eu sou separado, sou cidadão do céu. Então eu não posso, em hipótese alguma, deixar de digerir algumas coisas pequenas. Eu preciso ter digestão. Então a comunhão é na doutrina dos apóstolos. Que mais? E na comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia. A palavra koinonia quer dizer comunhão em detrimento das opiniões. Comunhão em detrimento das opiniões. Eu tenho uma opinião diferente de alguém, mas eu só viverei a koinonia, que é a comunhão na essência da proposta do Evangelho, se em detrimento da minha opinião diferente, ainda assim eu comungar, ainda assim eu me aventurar aos relacionamentos. Irmãos, relacionamento é uma aventura. Relacionamento é um desafio. Nós nos relacionarmos é um desafio. E na comunhão, e no partido, e nas orações. Perceba que esse verso é um verso completo. Aqui está a base da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha uma expectativa. Jesus está vindo aí, está chegando. E com esse sentimento, a igreja primitiva nunca colocou as coisas em primeiro lugar. Qual é a característica do materialismo dos nossos dias? Nós estamos coisificando pessoas e personificando coisas. Vou explicar. A gente está colocando coisas como prioridade e deixando pessoas em segundo lugar. A regra do materialismo por aí afora é assim: vale mais o que eu tenho do que os outros. Vale mais as coisas do que os outros. Qual é a regra da igreja? Tudo em comum. A vida em primeiro lugar. Precisou de sangue e eu tenho, vou doar. Precisou de alguma coisa, me disponibilizarei. Por quê? Porque não é uma vida para mim, é um desafio de viver no corpo. Amém, irmãos? Então, koinonia é estar junto em detrimento das opiniões diferentes. Você não vai encontrar essa tradução no dicionário. Essa tradução é a separação das duas palavras, que junta uma palavra só. Tanto é que na nossa revista é simples aqui a tradução, né? A palavra koinonia traz a ideia de cooperação, relacionamento espiritual entre os santos. É muito simplório para o sentido da palavra no original. O sentido da palavra é conviver em detrimento das opiniões diferentes. Eu penso diferente de determinada pessoa, mas eu sou igreja. Mas Jesus morreu por mim. O sacrifício é muito maior do que qualquer particularidade minha. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tolerar. Eu vou fazer a oração de Francisco de Assis. Senhor, dá-me força para tolerar o que eu não consigo mudar. Eu vou me aventurar à comunhão verdadeira. Amém, irmãos? Então a comunhão na igreja primitiva
era a marca da igreja. E outra coisa importante é que essa igreja tinha doutrina, tinha comunhão, e provavam essa comunhão no partir do pão, mas essa igreja também tinha orações. A igreja primitiva tinha horários de oração. A igreja primitiva tinha como base para a sua vida a oração. Pedro e João, todos os dias, iam ao templo no horário. É por isso que às vezes a gente vem para a igreja, irmãos. Por que a gente tem que vir para a igreja? 1, 2 ou 3 cultos na semana. Por que a gente tem que vir para a igreja? Porque a gente precisa de referencial. Quanto mais longe da igreja, menos referência. Quanto mais perto e dentro da igreja, mais referencial. Seja no exemplo do que eu preciso mudar, ou seja no desafio que eu preciso crescer ao suportar alguém. Você sabia que até o fato de você suportar alguém, você cresce? E aí, pastor, mas como é que é isso aí? O que acontece é que o Espírito Santo, a Bíblia diz que é o vínculo da perfeição, está em nosso meio operando. Todos aqueles que se ousam, se lançam, se permitem viver nesse ambiente, sempre terão o auxílio do Espírito Santo. Nenhum dos que se permitem, porque tem gente que não se permite. Ah, pastor, mas é porque eu sou assim, cheio de coisa, cheio de teoria, cheio de leotria, como diz na Bahia, cheio de concepções, conceitos formados, e o Espírito Santo só dizendo assim: ô filho, se tu deixasse, se tu se permitisse mais, eu ia te usar mais, eu ia te encher mais, eu ia dar mais significado a essa vida. Mas você está todo cheio de respostas. Amém, irmãos? Estou falando para nós aqui, não é mais para quem está assistindo na live. Ponto de número 2: a unidade do corpo de Cristo. Essa é forte. A unidade do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 1 ao 7. Já pode colocar? Efésios capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 7. De novo Efésios. Eita igreja. A igreja top, essa igreja de Éfeso, viu? Pastor dessa igreja foi Paulo, depois Timóteo, o jovem Timóteo. A igreja queria engolir o jovem Timóteo vivo. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo para dizer para ele: fica firme, rapaz. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque aí Paulo diz assim: eu sei que tem uns aí que quer te comer vivo, mas fica firme. Isso aí é lá Timóteo, lá em Éfeso. Porque em Éfeso tinha judeu e gentil, né? E aí Paulo teve que escrever 2 cartas para Timóteo, quando ele já era pastor de Éfeso. É uma igreja top. Agora olhe para cá. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, o quê? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Que vocação é essa, Paulo? Vai, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. O que é longanimidade, irmão? É suportar a contrariedade pelo tempo que for necessário. Longanimidade é mais que paciência. Paciência é uma coisa, longanimidade é outra. Paciência é de você para você, ou de você para alguém. Longanimidade é de alguém, é de você para muitas pessoas, ou para coisas que te desagradam. E Jesus está colocando teste de longanimidade em gente aqui, viu? Como assim, pastor? Para você me suportar, Jesus está dizendo assim: eu estou te treinando, eu estou te treinando, eu estou aumentando tua longanimidade. Por isso que às vezes eu boto o pastor para falar algumas coisas, mas é para testar tua longanimidade, filho. Amém? Suportando-vos. Ó, não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. Suportando-vos uns aos outros em amor. Como é que eu digo que eu amo alguém se eu não suporto? Tem que suportar. Eu não estou dizendo que a pessoa vai fazer o que você quer.
Não é isso. E nem espere isso. Eu estou dizendo que o amor, em detrimento da diferença, suporta. Não existe, irmãos, esse amorzinho perfeitinho para perfeitinhos, que são tudo unidinho, em lugar nenhum. Eu já vi gente dizendo assim: pastor, lá no Brasil, eu vou sair aqui da sede, vou congregar na congregação tal, porque lá é um amor, lá é um love, todo mundo se entende. Oh, mas eles são tão entrosados, eles saem para comer, eles fazem churrasco junto. Vai! E o vaso foi. Depois de uns tempos, olha o vaso na sede. O que foi, profeta? Como é que foi lá no Limoeiro 2? Meu pastor, rapaz, é bênção, mas, sempre tem aquele mas, né? Conjunção condicional adversativa. Mas, é complicado, né? Então, irmãos, não existe. Quando você vai visitar uma igreja, né? E eu já tive aqui pregando em algumas igrejas, eu me limito muito a sair daqui, eu quase não saio, faço de tudo para não sair, mas já tive em algumas igrejas, e você chega lá, e parece que é tudo perfeitinho. Eu fui pregar numa de parede preta, que todo mundo era tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo do mesmo jeitinho, era tudo legalzinho, todo mundo gente boa. Aí você olha assim e diz: rapaz, vai, entra lá dentro. Tem gente? Tem, não tem problema. Tem problema. Volta ao verso anterior para terminar o verso anterior. Com toda a humildade em mansidão. Irmão, seja manso, deixe de ser brabo. O pastor está falando comigo, pastor, isso não tem nada a ver comigo. Não, não é com você não, é só para registrar. Tá bom? Com mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, próximo. Procurando guardar o quê? O que eu tenho que guardar? Meus direitos, minhas prioridades, o meu jeito. Se quiser tem que me engolir assim. Eu sou desse jeito, eu penso assim, viu? Isso é urbaiano, lá da Bahia. Os baianos são assim. Outra, pastor Gil, mas eu também estou dentro dessa. O senhor não está só não. Nós somos a exceção, viu? A irmã Fabiana ali, lá em Manaus é assim? Olha, eu sou desse jeito, eu penso assim, eu já quero até que fique logo claro, porque eu não gosto de problema. Então, irmãos, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como é que eu mostro que eu estou no Espírito? Quando eu, dependendo de mim, eu procuro ter paz. Na igreja nunca pode ser proferido aquele ditado, irmãos. Nunca pode ser proferido aquele ditado: olha, eu dou um boi para não entrar na briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair. Isso é coisa do mundo, isso é coisa de gente bobo, isso é coisa de perdido, isso é coisa de criança, isso é coisa de gente que não tem luz na mente. Crente que tem luz na mente, ele faz o quê? Ele dá uma boiada para não entrar no problema, ele toma até prejuízo. Alguém aqui já tomou prejuízo? Não vou perguntar, deixa isso quieto. Mas, quantas vezes, eu vou dar o exemplo de um pastor, chamado pastor Alfredo, que se ele está assistindo é meu amigão, lá da Bahia. Pastor Alfredo, um grande amigo, Camila sabe ali, uma amizade assim, eu e ele era carne e unha. E o pastor Alfredo tem um negócio. Qual era o negócio dele? Ele tinha um galpão de aluguel. Um galpão, era dali que ele tirava a renda dele. Aí alugou o galpão para aquela, eu não posso falar, para uma empresa de seguro. Pronto, não pode falar o nome também, que é complicado. Uma empresa de seguro, muito famosa no Brasil. Porto, uma empresa muito famosa. E pronto, aí alugou. E quem eram os donos dessa franquia na nossa cidade? Crentes. Aí o pastor fez o contrato, tudo bonitinho, aluguel R$14.000 por mês. O galpão é grande no centro da cidade. E ficou tudo certo. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Aí o pastor chamou para reunião.
pastor, está tendo uma dificuldade, nós compramos essa franquia, foi muito cara essa franquia, a franquia não está dando o que deveria, nós estamos tendo muito problema, porque você sabe, né? Como é que a seguradora ganha? Não tendo problema. E aí parece que todos os carros da cidade começaram a bater. E aí no galpão dele era a oficina da empresa. Quase que eu falo. Da empresa. E aí realmente foi embolando, gente. E aí? Meu Deus do céu. E o pastor já preocupado. E aí um dia a esposa do irmão que alugou disse um monte de coisa para o pastor no telefone. Um monte de coisa. Laura está chorando. Aí, quando ele disse um monte de coisa para o pastor, aí o pastor disse: isso é um absurdo. Não, aí também é demais. Eu estou tolerando, aguentando, segurando, e a pessoa ainda vem assim. Aí Deus falou assim: filhão, baixa a bola, calma. Ele levantou de madrugada para orar e ouviu uma voz do quintal dele dizendo assim: ó, Alfredo, libera. Foi um ano. Faça as contas, 12 meses vezes 14 mil reais. Aí o Espírito Santo disse assim: perca para ganhar. Aí teve a reunião com os advogados dele, advogado da pessoa, e o advogado dele muito entusiasmado: nós vamos para cima, vamos arrancar tudo deles, vai fazer isso acontecer. Quando chegou na reunião, Deus falou com ele na noite anterior, a reunião já estava marcada. Quando ele chegou lá, ele disse assim: gente, eu quero dar uma palavra. Aí a mulher já ficou brava: e não vai deixar nem os advogados falar? Ele disse: não vou deixar os advogados falar não, eu vou falar. Então fala. Ele: eu quero pedir perdão a vocês, eu quero que vocês me perdoem, talvez eu não tenha compreendido como deveria compreender, e outra, a dívida está perdoada. Se vocês veem que não pode pagar o próximo mês, organiza para sair, mas os 12 meses estão perdoados. E eu quero dizer mais para vocês: Jesus quer resgatar toda a família. Aí a mulher desabou. A mulher entrando em depressão. A casa uma bagunça, um panavoê. As duas famílias dos casais brigando por causa do negócio. Do lado do marido, do lado da mulher. Guerra para todo lado. Resumindo, o pastor já estava orando pelas famílias. Foi um movimento tão forte que teve salvação. Foi tanta coisa, foi tanto rebuliço que aconteceu. Aí eles entregaram. Quando eles entregaram, uma empresa que aluga andaime não, é outro nome, guincho, aquele negócio de guincho. Empresa que trabalha com guincho chegou e disse assim: ó, a gente está procurando um lugar, o seu espaço se encaixa com a gente vai começar logo, a gente vai entrar, vai pagar logo uma caução de 6 meses, depois de um tempo nós pagamos mais 6 meses, e aí depois a gente normaliza. Essa é a caução aí, é para a gente fazer algumas coisas e ter a segurança. Rapaz, irmão, se for preciso, irmã Cláudia, perca, mas não perca o vínculo da paz, não perca a unidade do Espírito. Irmão, chegar no ponto de maturidade de Davi, arranca tudo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação, e não retira de mim o teu Espírito. Pode levar o resto, mas não tira isso de mim. Hoje em dia, a gente está dizendo assim: Espírito Santo, se sobrar para o Senhor, tudo bem, porque a prioridade é o trono, é a coroa. Mas Davi não. Ah, meu Deus. Segue aí que Paulo quer bater mais em mim. Mais um pouquinho. 3, 4. Há um só corpo e um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Próximo. Depois eu falo do corpo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Alô? Alguém me perguntou esses dias sobre batizar de novo. É um só batismo. Próximo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em
Isso é top demais. Por isso que Jesus começa a oração modelo dizendo: Pai nosso. Porque é de todos. É do mais certinho e do mais errado. É do mais bonitinho e do mais feinho. É do mais riquinho e do mais pobrinho. É de todos. É Pai de todos. Ele é por todos, em todos. Meu Deus. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Aí eu vou dizer uma coisa rapidinho nesse texto aqui. Rapidinho, gente. Preste bem atenção. O que Deus tem para você é a proporção da medida do seu dom. Se o seu dom precisa de euro, Deus vai mandar euro. Se o teu ministério, a tua chamada, tem a ver com uma determinada coisa, um favorecimento do governo, seja o que for, Deus vai financiar. Os irmãos estão entendendo? Eu já falei aqui do dono da Forte Leve, não falei? O dono da Forte Leve no Brasil teve um sonho que a caixa d'água azul da Forte Leve estaria nos telhados das casas do Brasil. O Nordeste todo já está no Centro-Oeste. Já ganhou da Tigre, a poderosa Tigre, ele já ganhou. Mas por que Deus deu aquilo para ele? Deus disse: eu vou te dar um dom da riqueza. Para quê? Para você ser um financiador da minha obra. Eu vou te dar a unção de Abraão. Para alguns Deus dá essa medida. Eu gosto dessa palavra, medida. Cada um aqui nessa noite tem uma medida, irmão. E Deus sabe a medida de cada um. E o Senhor vai dar a responsabilidade conforme a medida. Não adianta querer ter do outro. Cada um tem sua medida. Deus sabe, meu filho vai até aqui. Meu filho está programado isso para ele. Por quê? É o que ele suporta. Então eu vou dar conforme a medida. E eu espero que a medida seja recalcada, transbordante sobre sua vida. Quem recebe aí, vai recebendo. Olha, tem palavra que é liberada e que o Espírito Santo vai na palavra. Não fique engessado. Então, irmão, nós somos um corpo. Vamos agora para 1 Coríntios 12, 12. Deixa eu olhar a hora aqui. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só, assim é Cristo também. Eu fico pensando que esse capítulo aí, o 12 de 1 Coríntios, que é depois da ceia, no 11 Paulo trata da ceia. No 12, parece que ficou faltando alguma coisa. Aí ele disse assim: peraí, eu preciso falar mais para eles como é o sistema que Deus criou chamado igreja. E aí eu vou achar um protótipo, um comparativo, o corpo. E neste capítulo de número 12 ele diz: Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo vivo do Senhor. No 12 ele diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também em vós. Ou seja, o corpo não se define pelo membro. Vou repetir isso aqui. Nenhum membro define o corpo. O que é que define o corpo? A unidade dos membros. Não é um membro só que define o corpo, é a unidade dos membros. A mão fora do corpo é corpo? Não. O pé fora do corpo é corpo? Mas a mão e o pé no corpo é corpo? É. E outra coisa importante nessa ideia aqui do corpo de Cristo: cada um tem sua função, cada um tem sua razão de existir. O fato é que se um membro não funciona, vai haver o que? Sobrecarga ao corpo. Quem ouviu falar aqui de Adoni-Bezeque, o cortador de polegares? É um rei do Antigo Testamento. Quando ele pegava os inimigos,
ele cortava o dedão polegar da mão e do pé. Você sabia que sem esse dedão polegar aqui, mais de 80% das coisas que você faz, você não vai conseguir fazer? Só por causa disso aqui, polegar opositor. Você sabia que sem os dedão dos pés, você não corre? Você não anda direito? Você não tem, é incrível isso. Você não tem equilíbrio. Um membro pequeno, um dedo, que às vezes nem em evidência está no bolso, mas olha, alguém aqui já machucou a unha do dedão? Meu Deus do céu. Pastor Marcelo que tomou uma martelada. Eu já machuquei. Eu tinha um cachorro lá em casa, um cachorro grande, e um dia deixaram o portão aberto e o bicho era tão bruto que ele arrebentava a corrente. Camila vivia num desespero. Vamos dar esse bicho. Só eu travava ele. Ele não respeitava ninguém. Ele só respeitava eu. Mordeu o Alan, arrebentou isso aqui do Alan. Alan teve que tomar mesmo de agulhada por causa dele, de vacina. E um dia, era o Max. Um dia, deixaram o portão aberto. E ele ficava em pé, ele pulava assim na corrente. E a corrente, tá, quebrou. Irmão, ele ia em direção ao portão. E eu descendo a escada de casa para o portão, numa velocidade terrível, para tentar ou pegar o pedaço da corrente, ou fechar o portão. Nisso que eu fui, eu ainda consegui pegar assim um pedacinho da corrente. Aí a corrente fez assim, ó, no meu dedo, enrolou e puxou. Eu falei, eita, foi o dedo. Nem olhei mais, o sangue para todo lado. E ele vazou, e eu na mente com ele, nem senti dor. Depois, meu irmão, e aí eu fui atrás dele, consegui pegar, graças a Deus, rapidinho, porque o bicho era terrível. E aí trouxe ele para dentro. Quando eu olhei, ó o dedo. E o outro dia, e tudo que você faz, você bate o dedo. Vai fechar uma porta, bate o dedo. Tudo que você vai fazer é só bate ali. É o membro inflamado. O corpo todo sentindo. É ou não é? Irmãos, um membro inflamado é um problema sério. E o que a gente tem que fazer, pastor? Bota um remédio aí. Vamos dar remédio para ele. Vamos dar um chá. Vamos dar um anti-inflamatório. Bota uns band-aid em cima. Tenta proteger. Machuca um dente. Cai uma restauração de um dente. Você só quer comer do outro lado. Aí daqui a pouco cai cá. Só cai lá. E você quer fazer o quê? Não deixar ir para lá. Para proteger, para não ter dor. Os irmãos estão entendendo? Diga comigo nessa noite. Eu, a partir de hoje, vou ficar mais atento ao corpo. E se eu ver um inflamadinho, eu vou ajudar. Os irmãos estão entendendo? Amém? Que horas são? Rapaz, já são que horas? 8h40. Vou mais 10 minutos aqui, tá bem? Então, irmãos, o nosso desafio como corpo de Cristo é isso. Agora, eu comecei dizendo que eu acho que esse capítulo 12, ele nasceu no coração de Paulo, lá no capítulo 9 de Atos. Quando Paulo vai no caminho de Damasco, perseguir as igrejas. Cristo pega ele no meio do caminho. É hoje, é nós dois, cabra ruim. É hoje, brabo. Eita, que quando Jesus quer pegar um brabo, hein? Hein, fera? Ainda bem que é fera só no nome. Quando Jesus travou Paulo, Paulo caiu. Quando Paulo caiu, ele diz, por que me persegues? Paulo sem entender nada, já cego, porque você sabe como é, quando a glória vem daquele jeito, com aspecto de juízo, não tem quem aguente. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu acredito que ali nasceu o capítulo 12 de 1 Coríntios. Logo Paulo está dizendo assim, o que é que Paulo pensou? Espera aí, eu estou perseguindo a igreja. Ele disse que eu estou perseguindo ele. Então, ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Entenderam? Estão mexendo com você?
Tem alguém mexendo com você no trabalho? Tem alguém mexendo com você em outras áreas da sua vida? Está mexendo com cabeça. Essa igreja tem dono, essa igreja tem um cabeça, essa igreja tem alguém que se responsabiliza por nós. Por trás de nós tem um maior. Tem um maior que pensa antes de nós pensarmos, que projeta antes de nós projetarmos, que tem sonhos antes de nós sonharmos. E Ele está dizendo nessa noite: os meus sonhos e projetos estão de pé, independente do tamanho da perseguição. Ele é o cabeça do corpo. E o que eu tenho que fazer, pastor? Fica no corpo. É o conselho. Não sai do corpo, porque quem está no corpo, o cabeça protege. Ponto de número 3. Comunhão da igreja agrada a Deus. Eu estava pensando esses dias, lendo lá aquela passagem do Rio Jordão. O povo vem do deserto. Chega em Sitim, eles param. Moisés sobe no monte. Deus diz: você não passa daqui. Moisés morre. Deus chama Josué: agora é com você. Josué começa a jornada. Quando eles passam pelo Jordão, a arca vai na frente, as águas param, o povo passa. Quando chega em Gilgal, Deus fala uma coisa estranha. Deus diz assim: Moisés, pega um homem de cada tribo, um representante das tribos de Ruben, Isacar, Dan, Naftali e por aí vai. Pegue um homem de cada tribo, Josué, e diga para esses homens aproveitarem que a arca está no meio do rio, segurando as águas, porque a presença é quem garante a nossa passagem, e passagem segura. Aproveita que a arca está no meio e manda esses homens ir lá no meio do rio, e cada um dos 12 pega uma pedra e manda trazer para Gilgal. Aí assim foi feito. Separou, os 12 foram lá, pegaram a pedra, levaram para Gilgal. Quando chega em Gilgal, Deus diz: Josué, bota uma pedra em cima da outra, arruma direitinho. Para quê, Senhor? 2 coisas. Primeiro, aí vai ser um memorial. Todas as vezes que alguém passar por aqui e perguntar: por que essas pedras estão aí? Alguém dirá: Deus parou as águas do rio em cheia e fez o seu povo passar de maneira miraculosa. Segunda coisa, Deus diz: Josué, sacrifica sobre esse altar, porque eu vou receber o sacrifício que vai ser derramado sobre essas pedras. É o primeiro sacrifício depois de entrado na terra prometida. O primeiro sacrifício. E qual é a mensagem desse sacrifício? Ah, meu irmão, Deus é lindo demais. Aí é uma mensagem para a igreja. Tinha homem da tribo de Zebulon, de Naftali, de Dan, de Isacar, de Ruben. Tinha todos os homens de todas as tribos diferentes, representantes diferentes, mas agora todos representados pelas pedras no mesmo altar. E sabe qual é a mensagem que Deus me dá nessa noite? Se vocês estiverem unidos, a vossa união forma um altar de adoração ao meu nome. Irmão, quando a igreja está unida, independente de algumas coisas que eu não estou gostando, mas eu estou lutando para suportar e também para somar. Quando a igreja está unida, essa união forma um altar de adoração ao nome do Senhor. A comunhão da igreja agrada a Deus. Coloque esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos, uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido
e em o mesmo. Aqui, em momento algum, esse texto desqualifica as diferenças. Em momento algum, esse texto não respeita os limites. Não. O texto está dizendo que, apesar dos nossos limites como homem, nós precisamos dizer a mesma coisa. Como assim, pastor? O meu objetivo é que o reino cresça. E o seu também. Então vamos deixar esse assunto de lado. O meu objetivo é que almas sejam salvas. E o seu? O meu também. Então vamos passar por cima disso. Vamos falar a mesma coisa. Que aí não haja entre vós dissensões, ou seja, divisão de ideias, de pensamentos, discórdia. Antes, sejais unidos no mesmo sentido. Ei, ali a palavra é sentido. Não é na igualdade assim de ideias. Cada um tem um pensamento. Os irmãos estão entendendo? Irmão, olha, visão Deus dá só para um. Missão Deus dá diferente para cada um. Cadê Rose? Anota isso aí, Rose, é muito forte. Visão Deus dá só para um. Agora, missão, que é como a gente vai desenvolver a visão, aí cada um tem uma missão aqui dentro. A visão é uma só. Agora, as missões, para que a visão seja alcançada, aí é diferente. Cada um tem uma missão. Os irmãos estão entendendo? Mas não pode ter duas visões. Porque duas visões é divisão. Mas tem que haver uma visão. E o que é que pode ser polivalente? As missões, cada um tem uma missão. Amém? Anotou, irmã Rosa? Não? Está muito rápido, é? Eu vou falar de novo então. Nós não podemos ter, nós temos que ter uma visão, uma só visão. E para alcançar a visão, é que existem várias missões. Anote isso aí, viu? Várias missões. Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Né? Amém? Então, a comunhão da igreja agrada o primeiro-ministro de Portugal, o pastor presidente. Agrada a Deus. Imagine Deus olhando e dizendo assim: está se esforçando, ó. Não está sendo compreendido, está tendo atropelo, mas está se esforçando. Aí eu fico assim, eu posso pensar, pensando aqui com a mente aqui de fértil. Deus, Serafins, para aí. Eu quero olhar agora para uma pessoa. Olha aqui comigo, olha aqui, todo mundo aqui, ó. Descobre aí, porque vocês podem olhar para a pessoa, pode tirar as asas. Só quando for olhar para mim que bota. Mas quando for olhar para, eu quero que vocês todos vejam que lá em Odivelas tem uma pessoa que está se esforçando e está chamando a minha atenção. A maior besteira de um ser humano é pensar que está por si só. Você não está por si só, não. O céu está de olho. O céu está se agradando. O céu está parado em você. Aleluia. Amém? Ai, deu vontade de falar isso. Vamos passar para a próxima aqui. A comunhão cristã caracteriza-se pela unidade. Irmãos, eu fui pesquisar o que é unidade. A palavra unidade, ela é chocante. Por quê? Porque a palavra unidade, às vezes, não é o que a gente pensa. A palavra unidade vem do latim unus. E unus é um termo usado para número que não se divide. Por exemplo, divide o número 1. Tem como dividir? Não. Se você dividir 1 por 1, é 1. Se multiplicar 1 por 1, é 1. Os irmãos estão entendendo? Não tem como dividir uma unidade absoluta.
Daí vem do latim a palavra unus, para unidade. Agora, quando é que a unidade é necessária? Meu Deus, a unidade é necessária onde há vários pensamentos diferentes. Sabe onde é que a unidade deve operar? Aonde existem os mais variados pensamentos. O que é unidade? Não é todo mundo pensar igual. O que é unidade? Não é todo mundo concordar. Unidade não é isso não. O que é unidade? É permanecer em um propósito, abrindo mão de algumas coisas suas particulares, para que um objetivo maior seja alcançado. Unidade. Unidade é algo indivisível. Uma unidade indivisível. O que eles falavam? Olha os gregos. Eu gosto dos gregos. Quem gosta dos gregos aí? Os gregos diziam que para que haja unidade, é preciso que haja diferenças. Se não houver, por exemplo, se você tiver muita afinidade com alguém, não é unidade, é simpatia. Mas se você for diferente do outro e permanecer no mesmo propósito, é unidade. Os irmãos estão entendendo? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que manter a paz com todos, porque é o vínculo da perfeição, a unidade da perfeição. Vamos para o primeiro ponto aqui, ó. Unidade doutrinária. Irmãos, não fiquem em um ambiente que não tem doutrina. Não fiquem em um ambiente que não tem base bíblica. A Bíblia é a nossa base. Tem que ter conhecimento, tem que ter doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Bota Efésios 4:5 aí rapidinho para me passar à frente. Efésios 4:5. Ó, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É doutrina. É doutrina. Acho que é a aula de sábado, que é Jesus é Deus, né? Ali é uma doutrina. Existem mais de 40 versículos onde a Bíblia deixa claro que Jesus é Deus. Aí tem uma igreja que diz não, Jesus é o Filho de Deus, na qualidade de profeta, abaixo de Deus em soberania. Problema doutrinário, não fique aí. Jesus é Deus como Deus, Deus de Deus, da mesma essência de Deus, com natureza diferente. É diferente. Sábado vai ser bom, vai pegar fogo. Amém, irmãos? Pronto. Então, isso é base doutrinária. Seguindo aqui, vamos à frente. Já vamos terminar. Que horas são? 5 minutos. Ponto 2. Unidade na própria comunhão. Eu quero que vocês leiam comigo, vocês estão dormindo? Vamos ler comigo aqui, ó. Unidade na própria comunhão. Vamos lá, 1, 2, 3. E a unidade conduz em contrastes, né? O que mais? As seitas. Bom, vamos lá, gente. O que está vendo aí? Todo mundo sem tomar café? 1, 2, 3. As seitas. Quando um indivíduo ou grupo do nosso Senhor. Lembra da doutrina de Balaão? Apocalipse capítulo 2, 14. Judas, versículo de número 11. E dos ensinos de Jezabel, que corrompia as pessoas, né? Eu já vou terminar, tá bem? Vamos ficar logo de pé, para a gente não ficar muito cansado. Vamos logo terminar, tá bem? Aqui, ó, unidade no partir do pão. Unidade aonde? No partir do pão. Lá na Bahia tem um ditado assim: farinha pouca, o meu primeiro, né?
Farinha pouca, meu angu primeiro. É assim? Quem teve muito irmão aqui? Muito irmão, mais de 5. Pastor Gilson, comia ligeiro? 15? Diz que quem tem muito irmão aprende a comer ligeiro. Essa... Não lembra não? Mas tem um ditado aí dos mais velhos, que quem tem muito irmão aprende a comer rápido. Por quê? Porque às vezes a carne é pouca. Se você der mole, até a sua carne vai embora. Não é? E eu lembro de uma época, né? Minha mãe conta a época que elas eram 12 também, e a comida era num balaio. Aí botava a quantidade de feijão, a quantidade de arroz, as carnes assim por cima. E aí acho que é daí que vem um ditado: quem tem muito irmão, come rápido. O meu primeiro, em outras palavras. Se eu vacilar, Joãozinho é mais ligeiro, mais esperto, mais comedorzinho, mastiga mais rápido, nem mastiga. Então, o que tem que acontecer? Isso gera naquelas crianças um sentimento de escassez, né? Um sentimento de egoísmo. Qual é o sentimento da igreja? É diferente disso. Porque a tônica do evangelho é: compartilha que aumenta. A tônica do evangelho é o quê? Compartilha que... Vocês lembram que o Satanás chegou para Jesus e disse assim, ó: transforma pedras em pães e coma. Jesus diz: não, você se enganou. Eu não vim para cair na mesma que todo mundo cai, se beneficiar com o seu poder. Eu vim para manifestar poder para os outros. Isso é o reino. Aí observe, aí lá na frente Jesus prega o dia todo, está todo mundo com fome e não tem comida. Aí Jesus pergunta quem tem alguma coisa, os discípulos ficam sem entender, o menino se prontifica, porque Deus só precisa de um. E aí automaticamente é oferecido o pão e os peixes. E aí o texto diz: e tendo dado graça onde é que está o milagre? Se tivesse dado graça e não tivesse partido, tinha aumentado? Mas ele deu graça e... O partir do pão gera milagre. Café de crente. Vocês já viram café de crente acabar tudo na mesa? Um traz um biscoito, outro traz um suco, um traz um bolo, outro traz um negócio, um traz um pão de queijo. Come todo mundo e sobra aquele monte de coisa. É o poder da liberalidade, o poder da comunhão, o poder da partilha. Parta, irmão. Se você vê alguém precisando, parta, ajude, atenda. Amém? Vamos terminar. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado vocês terem suportado até agora e já em pé, né? Que Deus abençoe ricamente. Chamar o pastor Marcelo para fazer a oração.